Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um modelo no What's Bash, modelo que se chama Box Design. Então, vamos lá. Esse é um modelo bem engraçado, porque assim, você nunca pensa em encontrar um modelo como esse, assim, porque ele é bem diferente. Então, tem uma empresa que está fazendo um produto que vai ser dentro de uma caixa e tem algumas restrições sobre o tamanho dessa caixa, o tipo que ela tem que ser, as proporções e tudo mais. E a gente vai ver aqui nesse problema como que a gente soluciona esse problema. Então, o problema inicial é o seguinte: a empresa vai fazer uma caixa e tem que definir o tamanho dessa caixa, seguindo as restrições de cada um dos setores da empresa. Então, funciona assim. Vamos lá. O time de engenharia da empresa requer um volume de pelo menos 1.512 polegadas cúbicas e uma área total de pelo menos 888 polegadas quadradas. A equipe de marketing quer que a parte de baixo do produto tenha no máximo 252 polegadas quadradas. E a equipe de designer descobriu que, por questões de estética, a relação entre altura e largura deve ser de 0,618 mais ou menos 0,1, ou seja, entre 0,518 e 0,518 incluso. Então vamos lá no nosso problema, vamos aqui nessa tabela ver como que o problema foi feito. Além disso tem uma informação importante, que quanto que custa, então, o produto que a gente vai fazer essa caixa. Ele está falando aqui, ó, essa caixa de metal custa 0,05 por polegada quadrada. E é exigido trabalho extra nos painéis de frente, da frente e de trás, que tornam o custo de 0,1, ou seja, duplica o custo por polegada quadrada da nossa caixa. Então vamos ver aqui como funciona o problema. Ele está na pasta Samples. Eu fiz aqui uma pequena alteração, que é o seguinte: ele estava com problema aqui na hora de puxar as fórmulas, porque essa célula aqui não estava com o valor de L. Então eu vim aqui em Fórmulas, gerenciador de nomes, adicionei então esse underline L, e aí eu alterei aqui as fórmulas onde tinha somente o L para underline L. Por algum motivo ele não deixou criar simplesmente como L. E aí eu refiz tudo aqui. Então temos aqui a área. Observe que é um cubo. Então, quantos lados tem um cubo? O cubo tem 6 lados. E 2 lados sempre são iguais. Então, você calcula comprimento com largura, comprimento com altura e largura com altura. Você soma tudo e multiplica por 2. Tem que ser maior ou igual do que 878. A parte de baixo, então, base, como que a gente calcula a área da base? É a nossa largura com o nosso comprimento. Qual que é o volume de um cubo? Você multiplica os três. Comprimento, largura com altura. Tanto importa a ordem aqui. Na verdade, qualquer um desses, tanto faz a ordem que você coloca, tá bom? E aqui a relação de largura com altura, que tem que respeitar esses valores daqui. E aqui nós temos justamente nosso tamanho, comprimento, largura e altura. E o nosso custo, vamos ver como que funciona aqui o nosso custo. Como eu disse antes, um cubo, 2 lados sempre são iguais. Então, por isso que ele tenha se multiplicado aqui por 2. Vamos ver aqui a primeira parte, ó. Os lados, a parte de baixo com a parte de cima e os lados, tá bom? Esse daqui é a parte de baixo e a parte de cima. Esse aqui são os dois lados, que tem um custo de 0,05. E a frente e a parte de trás. Então aqui ele calcula de 1 e depois ele multiplica por 2. Então, se ele calculou da frente, quando ele multiplica por 2, vai ter a frente e atrás. Tem um custo de 0,1 e isso leva um custo aqui de 0,40. Se for 1 por 1 por 1, é fácil de replicar isso. Por quê? Porque vai ser, então, vamos lá, 1 por 1 por 1. Eu vou ter a frente, que é 1, deixa eu botar aqui o sinal de igual, ó. Vai ser 1 por 1, 1 vezes 1, vezes 0,10. Eu vou ter o fundo, a parte de trás da nossa caixa, que também é 1 vezes 1 vezes 1, mais, vamos calcular a parte de baixo e a parte de cima agora. Vai ser 0,05 vezes 1 vezes 1. A parte de baixo, agora vamos para a parte de cima, que é a mesma coisa. 1. Aqui, só no início,
eu faltou botar o ponto 1 aqui. Que o custo é 0,1, tinha colocado 1 antes. Então, aqui a gente tem... Deixa eu botar na mesma ordem que eu coloquei antes, com o nosso custo sendo o primeiro item. Deixa eu reajustar aqui o que eu tinha colocado antes. Então, o primeiro item sempre é o custo. A gente pode até olhar por aqui, ó, que fica mais fácil. Então, basta copiar isso daqui de novo. Olha que são igual. Então, essa foi a parte de baixo, a parte de cima, e agora os lados. Os lados é exatamente a mesma coisa desse daqui, porque é 0,5, e depois temos outro que tem 0,5. Então, essa fórmula aqui tem que dar 0,4, e foi o que ela deu, 0,4. A gente prova aqui que o nosso cálculo tá certo. O interessante também é que você teste contra os valores, porque às vezes você pode ter errado duas coisas, ou errado algo, e às vezes naquele ponto ele não faz diferença. Então sempre teste mais de um ponto. Mas então vamos solucionar aqui nosso problema e ver qual é a nossa solução ótima. Solucionei aqui, é um problema não linear, como a gente pode ver aqui, ó. É não linear. E ele encontrou a resposta aqui, que leva a um custo total de 50,97. Com isso, ele cumpre as nossas restrições. Então, vamos ver. Esse ele cumpre exatamente no valor. Aqui ele fica um pouco... Fica menor, fica mais ou menos um pouco, quase 100 polegadas quadradas menor. O volume ele cumpre exatamente. E aqui ele fica exatamente com a maior proporção que ele poderia ter, de 0,718, com um custo de 50,97. Bom, então isso é um problema bem interessante, porque às vezes a gente tem um problema que tem que atender várias áreas diferentes. E foi o que a gente fez aqui. Lembrando que esse é um modelo não linear, porque existe a multiplicação de variável com variável. Aqui existe ainda a multiplicação de variável com variável com variável, que foi no caso aqui do nosso volume. Então, sempre que a gente tem multiplicação de variáveis ao quadrado, divisão de variáveis, nós temos o quadrado na variável, a variável elevada a algum número, nós teremos modelos não lineares e isso leva um tempo a mais para a solução. Nesse problema aqui, a gente pode ver até quanto tempo demorou. Ó, demorou 1 segundo. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontra.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais. Tchau, tchau.